Capítulo 3. Dos dissídios individuais. Seção 1. Da forma de reclamação e da notificação. Artigo 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de conciliação e julgamento, ou um escrivão do cível, a reclamação será apresentada diretamente à Secretaria da Junta, ou ao cartório do juízo. Artigo 838. Nas localidades em que houver mais de uma junta ou mais de um juízo, ou escrivão do cível, a reclamação será, preliminarmente, sujeita à distribuição, na forma do disposto no capítulo 2, seção 2, deste título. Artigo 839. A reclamação poderá ser apresentada a pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe. B. Por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho. Artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Parágrafo 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no Jornal Oficial, ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da junta ou juízo. Parágrafo 2º. O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação, ou na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Artigo 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Seção 2. Da audiência de julgamento. Artigo 843. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo, nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente. Parágrafo 2º. Se por doença, ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato. Parágrafo 3º. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, não precisa ser empregado da parte reclamada. Artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas, na forma do artigo 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Parágrafo 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Inciso 3,
a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Inciso 4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Artigo 845. O reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhados das suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas. Artigo 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Parágrafo 1º. Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento. Parágrafo 2º. Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. Artigo 847. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Artigo 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes. Parágrafo 1º. Fim do interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante. Parágrafo 2º. Serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Artigo 849. A audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia. O juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Artigo 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. Parágrafo único. O presidente da junta, após propor a solução do dissídio, tomará os votos dos vogais, havendo divergência entre estes. Poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimento da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social. Artigo 851. Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão resumidos em ata, de que constará na íntegra a decisão. Parágrafo 1º. Nos processos de exclusiva alçada das juntas, será dispensável, a juízo do presidente, o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a conclusão do tribunal quanto à matéria de fato. Parágrafo 2º. A ata será pelo presidente ou juiz junta ao processo, devidamente assinada no prazo improrrogável de 48 horas, contado da audiência de julgamento, e assinada pelos juízes classistas presentes à mesma audiência. Artigo 852. Da decisão serão os litigantes notificados, pessoalmente ou por seu representante, na própria audiência. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no parágrafo 1º do artigo 841, seção 2A, do procedimento sumaríssimo. Artigo 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Artigo 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo. Inciso 1. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Inciso 2. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Inciso 3. A apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento. Parágrafo 1º. O não atendimento pelo reclamante
Do disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo, importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Parágrafo 2º. As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. Artigo 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, sob a direção de juiz-presidente ou substituto, que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular. Artigo 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Artigo 852. Aberta a sessão. O juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. Artigo 852-F. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Artigo 852-G. Serão decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença. Artigo 852-A. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 1º. Sobre os documentos apresentados, por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz. Parágrafo 2º. As testemunhas, até um máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Parágrafo 3º. Só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva. Parágrafo 4º. Somente quando a prova do fato o exigir, ou for legalmente imposta, será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 7º. Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante justificado nos autos pelo juiz da causa. Artigo 852-1. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo 1º. O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada. Seção 3. Do inquérito para apuração de falta grave. Artigo 853. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo de direito, dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. Artigo 854. O processo do inquérito perante a junta ou juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente capítulo, observadas as disposições desta seção. Artigo 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela junta ou juízo não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do mesmo inquérito. Seção 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 1º da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente.
Inciso 1. Na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do parágrafo 1º do artigo 893 desta Consolidação. Inciso 2. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Inciso 3. Cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Parágrafo 2º. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, capítulo 3A, do processo de jurisdição voluntária, para homologação de acordo extrajudicial. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Artigo 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta Consolidação, e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º. Artigo 477 desta Consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá sentença. Artigo 855-I. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Capítulo 4. Dos dissídios coletivos. Seção 1. Da instauração da instância. Artigo 856. A instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Artigo 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856, quando ocorrer suspensão do trabalho. Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação. Artigo 858. A representação será apresentada em tantas vias quantos forem os reclamados e deverá conter a designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço. B. Os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Artigo 859. A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos ou, em segunda convocação, por 2/3 dos presentes. Seção 2. Da conciliação e do julgamento. Artigo 860. Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação, dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no artigo 841. Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio. Artigo 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, e por cujas declarações será sempre responsável. Artigo 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Artigo 863. Havendo acordo,
o presidente submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão. Artigo 864. Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. Artigo 865. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Artigo 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conveniente. Artigo 867. Da decisão do tribunal serão notificadas as partes, ou seus representantes, em registrado postal com franquia, fazendo-se, outrosim, a sua publicação no Jornal Oficial, para a ciência dos demais interessados. Parágrafo único. A sentença normativa vigorará a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do artigo 616, parágrafo 3º, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento. B. A partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do artigo 616, parágrafo 3º. Seção 3. Da extensão das decisões. Artigo 868. Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho, e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. Parágrafo único. O tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. Artigo 869. A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. A. Por solicitação de um ou mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes. B. Por solicitação de um ou mais sindicatos de empregados. C. Ex officio pelo tribunal que houver proferido a decisão. D. Por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 870. Para que a decisão possa ser estendida, na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados, ou os respectivos sindicatos, concordem com a extensão da decisão. Parágrafo 1º. O tribunal competente marcará prazo, não inferior a 30 nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem os interessados. Parágrafo 2º. Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido ao julgamento do tribunal. Artigo 871. Sempre que o tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deve entrar em vigor. Seção 4. Do cumprimento das decisões. Artigo 872. Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste título. Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à junta ou juízo competente, observado o processo previsto no capítulo 2 deste título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão. Seção 5. Da revisão. Artigo 873. Decorrido mais de um ano de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis. Artigo 874. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal Prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão.
Parágrafo único. Quando a revisão for promovida por iniciativa do Tribunal Prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o empregador ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 dias. Quando promovida por uma das partes interessadas, serão as outras ouvidas também por igual prazo. Artigo 875. A revisão será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão, depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Capítulo 5. Da execução. Seção 1. Das disposições preliminares. Artigo 876. As decisões passadas em julgado, ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo. Os acordos, quando não cumpridos. Os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho, e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executada pela forma estabelecida neste capítulo. Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Artigo 877. É competente para a execução das decisões o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Artigo 877-A. É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria. Artigo 878. A execução será promovida pelas partes. Permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 878. A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio. Artigo 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Parágrafo 1º. Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal. Parágrafo 1º-A. A liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. Parágrafo 1b. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Parágrafo 3º. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Parágrafo 4º. A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. Parágrafo 5º. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição, na forma do artigo 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico. Parágrafo 6º. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Parágrafo 7º. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial, TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991. Seção 2. Do mandado e da penhora. Artigo 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora. Parágrafo 1º.
o mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido. Parágrafo 2º. A citação será feita pelos oficiais de diligência. Parágrafo 3º. Se o executado, procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no Jornal Oficial, ou na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 dias. Artigo 881. No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou secretário, lavrando-se termo de quitação, em 2 vias, assinadas pelo exequente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo. Parágrafo único. Não estando presente o exequente, será depositada a importância mediante guia, em estabelecimento oficial de crédito ou em falta deste, em estabelecimento bancário idôneo. Artigo 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 da Lei, no 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Artigo 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se a penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Artigo 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Seção 3. Dos embargos à execução e da sua impugnação. Artigo 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Parágrafo 1º. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Parágrafo 2º. Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou o presidente do tribunal, caso julgue necessário seus depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Parágrafo 3º. Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Parágrafo 4º. Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos, as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. Parágrafo 5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. Parágrafo 6º. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Seção 4. Do julgamento e dos trâmites finais da execução. Artigo 885. Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, o juiz ou presidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão, dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Artigo 886. Se tiverem sido arroladas testemunhas, fim da sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de 48 horas, conclusos os autos ao juiz ou presidente, que proferirá sua decisão, na forma prevista no artigo anterior. Parágrafo 1º. Proferida a decisão, serão da mesma notificadas as partes interessadas, em registrado postal com franquia. Parágrafo 2º. Julgada subsistente a penhora, o juiz, ou presidente, mandará proceder logo à avaliação dos bens penhorados. Artigo 887. A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz, ou presidente do Tribunal Trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo 1º, não acordando as partes quanto à designação de avaliador, dentro de 5 dias após o despacho que o determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal. Parágrafo 2º, servidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou designados para servir de avaliador. Artigo 888. Concluída a avaliação, dentro de 10 dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal, e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 20 dias. Parágrafo 1º, a arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a desudicação. Parágrafo 2º, o arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Parágrafo 3º, não havendo licitante, e não requerendo o exequente a desudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo juiz ou presidente. Parágrafo 4º, se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o parágrafo 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados. Artigo 889. Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem ao presente título, os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Artigo 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas, referentes às contribuições sociais, serão efetuados nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, S.A., por intermédio de documento de arrecadação da Previdência Social, dele se fazendo constar o número do processo. Parágrafo 1º, concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará os autos à comprovação do ajuste, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas. Parágrafo 2º, as varas do trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento. Seção 5. Da execução por prestações sucessivas. Artigo 890. A execução para pagamento de prestações sucessivas far-se-á com observância das normas constantes desta seção, sem prejuízo das demais estabelecidas neste capítulo. Artigo 891. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. Artigo 892. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Capítulo 6. Dos recursos. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Embargos. Inciso 2. Recurso ordinário. Inciso 3. Recurso de revista. Inciso 4. Agravo. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Parágrafo 2º. A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado. Artigo 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 dias. Inciso 1. De decisão não unânime de julgamento que a. Conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei. E b. Vetado. Inciso 2. Das decisões das turmas que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais, ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 2º. A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo 3º. O ministro relator denegará seguimento aos embargos. Inciso 1. Se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la. Inciso 2. Nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. Parágrafo 4º. Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, no prazo de 8 dias. Artigo 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior. Inciso 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias. E, inciso 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias. Quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Parágrafo 1º. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário. Inciso 1. Vetado. Inciso 2. Será imediatamente distribuído, uma vez recebido no tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 dias, e a secretaria do tribunal ou turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento sem revisor. Inciso 3. Terá parecer oral do representante do Ministério Público, presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão. Inciso 4. Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais, divididos em turmas, poderão designar turma para o julgamento dos recursos ordinários em textos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo. Artigo 896. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho quando a. derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. B. Derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial, que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea C, proferidas com violação literal de disposição de lei federal, ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Parágrafo 1º. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. Parágrafo 1-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Inciso 1. Indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Inciso 2. Indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Inciso 3. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial, cuja contrariedade aponte. Inciso 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário, e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. Parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista.
salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. Parágrafo 3º ao parágrafo 6º revogados. Parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 8º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Parágrafo 9º. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista, por contrariedade, à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Parágrafo 10º. Cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial, e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, criada pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011. Parágrafo 11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Parágrafo 12. Da decisão denegatória caberá agravo no prazo de 8 dias. Parágrafo 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere o parágrafo 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno. Parágrafo 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento, em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Art. 896. A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Parágrafo 1º. São indicadores de transcendência, entre outros. Inciso 1. Econômica, o elevado valor da causa. Inciso 2. Política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3. Social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4. Jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Parágrafo 3º. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante 5 minutos em sessão. Parágrafo 4º. Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Parágrafo 5º. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Parágrafo 6º. O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limitasse à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas. Artigo 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, relativas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Artigo 896-C.
quando houver multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à seção especializada em dissídios individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros que compõem a seção especializada, considerando a relevância da matéria, ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa seção, ou das turmas do tribunal. Parágrafo 1º. O presidente da turma ou da seção especializada, por indicação dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento pela seção especializada em dissídios individuais ou pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 2º. O presidente da turma ou da seção especializada que afetar processo para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir comunicação aos demais presidentes de turma ou de seção especializada, que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão. Parágrafo 3º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho para que suspendam os recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 4º. Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 5º. O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia, idêntica à do recurso afetado como repetitivo. Parágrafo 6º. O recurso repetitivo será distribuído a um dos ministros membros da seção especializada ou do Tribunal Pleno e a um ministro revisor. Parágrafo 7º. O relator poderá solicitar, aos tribunais regionais do trabalho, informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entidade com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na forma da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Recebidas as informações, se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 7º deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 dias. Parágrafo 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos. Parágrafo 11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos de revista sobrestados na origem. Inciso 1. Terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do Trabalho. Ou, inciso 2. Serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior do Trabalho a respeito da matéria. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 11 deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de Origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso de revista. Parágrafo 13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos também contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno não obstará ao conhecimento de eventuais recursos extraordinários sobre a questão constitucional. Parágrafo 14. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Superior do Trabalho, será aplicado o procedimento previsto no artigo 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, cabendo ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte, na forma do parágrafo 1º do artigo 543-B da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Parágrafo 15. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os tribunais regionais do trabalho,
e os presidentes das turmas e da seção especializada do tribunal, para que suspendam os processos idênticos aos selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo. Parágrafo 16. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta das presentes no processo, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Parágrafo 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos repetitivos, quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. A de petição, das decisões do juiz ou presidente, nas execuções. B. De instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Parágrafo 1º. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Parágrafo 2º. O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença. Parágrafo 3º. Na hipótese da alínea deste artigo, o agravo será julgado pelo próprio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se tratar de decisão de juiz do trabalho de primeira instância ou de juiz de direito, quando o julgamento competirá a uma das turmas do tribunal regional, a que estiver subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no artigo 679, a quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria controvertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determinada a extração de carta de sentença. Parágrafo 4º. Na hipótese da alínea B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer o recurso, cuja interposição foi denegada. Parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. 1. Obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal, a que se refere o parágrafo 7º do artigo 899 desta consolidação. 2. Facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida. Parágrafo 6º. O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao recurso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao julgamento de ambos os recursos. Parágrafo 7º. Provido o agravo, a turma deliberará sobre o julgamento do recurso principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento relativo a esse recurso. Parágrafo 8º. Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças necessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o parágrafo 3º, parte final, e remetidas à instância superior para apreciação, após contraminuta. Artigo 897. Caberão embargos de declaração da sentença, ou acórdão, no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado, e manifesto equívoco, no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Parágrafo 1º. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício, ou a requerimento de qualquer das partes. Parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que, ouvida a parte contrária, no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos.
irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. Artigo 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa de serviço público ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão recorrer, além dos interessados, o presidente do tribunal e a Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º, sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. Parágrafo 2º, tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custas, pela junta ou juízo de direito, até o limite de 10 vezes o salário mínimo da região. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º, o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Parágrafo 5º, revogado. Parágrafo 6º, quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado a este valor. Parágrafo 7º, no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Parágrafo 8º. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10º. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Parágrafo 11º. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Artigo 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer as suas razões, em prazo igual ao que tiver tido o recorrente. Artigo 901. Sem prejuízo dos prazos previstos neste capítulo, terão as partes vistas dos autos em cartório ou na secretaria. Parágrafo único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos procuradores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou secretaria. Artigo 902, revogado. Capítulo 7. Da aplicação das penalidades. Artigo 903. As penalidades estabelecidas no título anterior serão aplicadas pelo juiz ou tribunal que tiver de conhecer da desobediência, violação, recusa, falta ou coação, ex ofício ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 904. As sanções em que incorrerem as autoridades da Justiça do Trabalho serão aplicadas pela autoridade ou tribunal imediatamente superior, conforme o caso, ex officio ou mediante representação de qualquer interessado ou da Procuradoria. Parágrafo único. Tratando de membro do Tribunal Superior do Trabalho, será competente para a imposição de execuções o Conselho Federal. Artigo 905. Tomando conhecimento do fato imputado, o juiz, ou tribunal competente, mandará notificar o acusado para apresentar, no prazo de 15 dias, defesa por escrito. Parágrafo 1º. É facultado ao acusado, dentro do prazo estabelecido neste artigo, requerer a produção de testemunhas, até ao máximo de 5. Nesse caso, será marcada audiência para a inquirição. Parágrafo 2º. Fim do prazo de defesa, o processo será imediatamente concluído para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de 10 dias. Artigo 906. Da imposição das penalidades a que se refere este capítulo, caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior, no prazo de 10 dias.
salvo se a imposição resultar de dissídio coletivo, caso em que o prazo será de 20 dias. Artigo 907. Sempre que o infrator incorrer em pena criminal, far-se-á remessa das peças necessárias à autoridade competente. Artigo 908. A cobrança das multas estabelecidas neste título será feita mediante executivo fiscal, perante o juiz competente para a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Parágrafo único. A cobrança das multas será promovida, no Distrito Federal e nos estados em que funcionarem os tribunais regionais pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nos demais estados, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 960, de 17 de dezembro de 1938. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 909. A ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será regulada em seu regimento interno. Artigo 910. Para os efeitos deste título, equiparam-se aos serviços públicos os de utilidade pública, bem como os que forem prestados em armazéns de gêneros alimentícios, açougues, padarias, leiterias, farmácias, hospitais, minas, empresas de transportes e comunicações, bancos e estabelecimentos que interessem à segurança nacional. Título 11. Disposições finais e transitórias. Artigo 911. Esta consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Artigo 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta consolidação. Artigo 913. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execução desta consolidação. Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regimento interno, e o dos Tribunais Regionais do Trabalho, às normas contidas nesta consolidação. Artigo 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos, aprovados em virtude de dispositivos não alterados pela presente consolidação. Artigo 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência desta consolidação. Artigo 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente consolidação começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os previstos pela legislação anterior. Artigo 917. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio marcará prazo para adaptação dos atuais estabelecimentos às exigências contidas no capítulo de Higiene e Segurança do Trabalho. Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos dentro dos quais, em cada estado, entrará em vigor a obrigatoriedade do uso da carteira profissional para os atuais empregados. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará, para cada estado, e quando julgar conveniente, o início da vigência de parte ou de todos os dispositivos contidos no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho. Artigo 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social, competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recursos interpostos com apoio no artigo 1º, alínea C, do Decreto-Lei nº 3.710, de 14 de outubro de 1941, cabendo o recurso de suas decisões, nos termos do disposto no artigo 734, alínea B, desta consolidação. Parágrafo único. Ao diretor do Departamento de Previdência Social, incumbirá presidir as eleições para a constituição dos conselhos fiscais dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões e julgar, com recurso para a instância superior, os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas instituições. Artigo 919. Ao empregado bancário, admitido até a data da vigência da presente lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos do artigo 15 do Decreto nº 24.615, de 9 de julho de 1934. Artigo 920. Enquanto não forem constituídas as confederações, ou, na falta destas, a representação de classes, econômicas ou profissionais, que derivar da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes, será suprida por equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações. Artigo 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento sindical,
em que trata o artigo 577, poderão firmar contratos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos da respectiva categoria profissional. Artigo 922. O disposto no artigo 301 regerá somente as relações de empregos iniciadas depois da vigência desta consolidação.